nada. Então eu prefiro fazer gravado. Mas eu prometi a vocês que eu ia falar sobre os elementais e ia fazer aqui no jardim, né? Tá cheio de mosquito aqui. Vamos ver, vamos tentar vencer a mosquitada. E meu jardim tá até um pouquinho abandonado, tadinho, olha. Tá com muitas folhas, eu vou ver se eu coloco isso em ordem. E o papo hoje é sobre os elementais, né? Que eu tinha dito que eu ia conversar com vocês. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Eu tô sem tripé, tem que ficar segurando e falando. Bom, e os mosquitos me comendo, que hoje tá terrível aqui. Assim, o papo dos elementais é meio cabreiro, né? Porque quem já viu acha que é alucinação, mas olha, não tem mistério nisso não. Vamos começar o seguinte, vamos pensar que a gente está aqui nessa dimensão. Nosso corpo é feito dessa matéria, né, que está aqui, vibrando aqui, nessa dimensão que a gente consegue visualizar, que a gente consegue perceber. O nosso corpo físico é constituído, acho que a maior parte de carbono, né? E a gente tem outras substâncias também, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio. Então são essas moléculas que formam esse nosso corpo físico aqui. Mas na natureza nós temos os 4 elementos, que são o fogo, a água, o ar e a terra, né? E dentro desses 4 elementos, eles estão vibrando, são essas moléculas do ar é constituído de hidrogênio, de oxigênio, de vários outros gases, mas eles, apesar deles serem constituídos de substâncias que estão vibrando nessa dimensão, alguns corpos são formados com essa substância, mas que estão vibrando em outras dimensões. Então, assim, os elementais, os corpos dos elementais são feitos de substâncias que nós temos aqui, mas que estão vibrando numa outra dimensão, por isso que a gente não percebe eles. Então nós temos assim, ó, dentro dos elementais da Terra, os gnomos e os duendes. Os gnomos, eles são próximos das rochas, das pedras. A constituição física deles é feito, vamos dizer assim, né? Eles são feitos dessa matéria mais mineral mesmo. Né? Aí você tem os duendes eles são ligados a toda a flora, então todas as plantinhas, isso tudo, os duendes estão dentro dessa energia, eles se constituem dessa energia, né? E algumas pessoas conseguem visualizar, é a mesma coisa da mediunidade, alguns não conseguem perceber espíritos. O que são espíritos? São seres que estão vibrando numa outra dimensão. Então, da mesma forma, algumas pessoas conseguem visualizar esses seres que estão numa outra dimensão. Há um tempo atrás, acho que a Xuxa até falou que conseguia ver duendes. Eu estive na casa da Xuxa, porque eu trabalho com paisagismo, né, mas eu já trabalhei anos atrás, e eu fui lá fazer um orçamento de um gramado para ela, e realmente a casa dela tinha um jardim maravilhoso, sabe? E ela muito apegada assim, às coisas da natureza, ela gostava de cultivar o jardim, de ter plantas, de ter frutíferas, e eu acho que isso aí atrai eles também, né? E aí ela dizia que ela tinha visto, eu não duvido, não é? Né? Cada um consegue ter uma percepção maior, de repente, dentro de uma dimensão, dentro de uma faixa. Então aí você tem, do ar eu falei, dos gnomos, que são apegados aos minerais, né? Eles costumam aparecer em locais que tem muita pedra, aqui é propício a isso. Os duendes, que são apegados à parte toda das plantas, das florestas, isso que são os elementais da terra. Nós temos do ar os silfos, alguns classificam as fadas na terra, mas eu sinto mais no ar, porque elas são muito voláteis, né? E a gente vê pontinhos de luz, talvez isso que chamam de fadas, né? São os pontinhos de luz. Os silfos seria o gênero masculino das fadas, tá? Quando você ouvir falar em silfos, seria o fado, olha só, né? E também são seres que trazem luz para o ambiente, que quem já conseguiu visualizar percebe mesmo uma energia bacana, né? Bom, aí nós temos, falei da terra, do ar, o fogo são as salamandras. Aqui falta muita luz, então eu costumo ter em casa castiçais, candelabros, né? Então, agora até que está um pouco melhor, mas há um tempo atrás, nossa, toda hora faltava luz. E aí eu acendi a casa toda de velas, para poder
ficar, porque a gente ficava às vezes 2, 3, 4 horas de noite sem luz. Aí eu comecei a observar o comportamento das velas. Aí você percebe assim, que você acende no mesmo ambiente, no mesmo local, como eu tinha um candelabro, você acendia 3 velas no mesmo candelabro. Elas se comportam completamente diferentes, né? E, inclusive, uma vez, a chama de uma foi crescendo, crescendo, retinha. As outras ficaram baixas, normais, mas uma foi crescendo, sem brincadeira. Ela ficou assim uns 50 centímetros acima da vela. Eu e minha filha, nós estávamos em casa, nós nos assustamos com aquilo. Né? Então, são energias que estão ali. Quer dizer, é um ser que está vibrando naquela dimensão, que se utiliza dos elementos de que é constituído o fogo, daqueles gases ali que estão queimando, formam aquele ser. Né? Então, são as salamandras. E na água nós temos as ondinas e as sereias, os que eu tenho mais conhecimento. Né? As ondinas seriam de água doce e as sereias de água salgada. Aí, dentro disso, gente, muito folclore foi criado, lendas, porque algumas pessoas veem um vulto, veem alguma coisa, aí criam uma história fantástica em cima daquilo, né? Então, a gente tem que saber separar o que realmente é realidade do que é lenda, do que é crendice, mas tem fundamento. Acho que quem estudou isso foi Paracelso, um alquimista, lá por volta de 1500, e ele estudou muito, porque ele estudou todos esses elementos químicos. Ele que acho que deu a alavancada aí para a gente ter a química atual. Então ele foi um estudioso e percebendo essa diversidade de elementos, de diferenciação, né, também, que muita coisa a gente não consegue perceber ainda nessa nossa dimensão. Eu acho que talvez lá atrás eles eram mais, apesar de não ter tanto conhecimento tecnológico, eles não tinham tanto preconceito que nós temos hoje em dia, né? Então era mais fácil aceitar as forças da natureza, aceitar que existiam coisas além disso aqui. Então muito conhecimento eles adquiriram e eles tentaram passar, mas a gente também teve muito conhecimento cerceado, né? Que não chegou até os dias de hoje. Tem muita coisa que agora que está chegando, porque a gente sabe que a igreja também fez um trabalho aí em cima para que esse conhecimento não chegasse, não sei, fazia parte mesmo da evolução da humanidade que fosse assim. Talvez a gente não tivesse ainda capacidade para ter acesso a esse conhecimento todo. Então a gente sabe que tudo tem uma programação, nada é por acaso. E agora a gente está numa era que já estamos um pouquinho grandinhos, que a gente já pode lidar com tudo isso. E um ponto mais importante é justamente a gente se abrir, a gente não ter preconceito. No outro dia eu estava ouvindo um vídeo do Saulo, que o Saulo até estava falando assim, não é porque eu não vi, eu não vou acreditar. Né? A gente tem que estar com a mente aberta, com o coração aberto. No momento que você realmente se torna espiritualista, que você consegue perceber que a vida vai além dessa matéria, a gente tem que estar aberto a tudo. E também acreditar naquilo que as pessoas contam. Não é você uma fé cega, você sair acreditando em qualquer coisa, mas você está aberto para aquilo também, e você também poder experienciar aquilo. Né? Porque se você se fecha, você diz assim, isso aí, ó, eu não acredito em disco voador, isso aí é coisa de maluco, não sei o quê. Você está se fechando totalmente. De repente, um belo dia, numa noite, você vai ver um disco voador vai aparecer em cima e você não vai enxergar porque você está totalmente fechado para aquilo. Né? Você não vai enxergar as luzes que estão ali na tua frente, mas por quê? Porque você vai achar, a tua própria mente vai te tolir. Não vai deixar você crescer, você enxergar além dessa dimensão. Então a gente está num período de despertar mesmo. O ideal é que cada vez mais pessoas despertem. Né? E a gente cresça com tudo isso que está ao nosso redor. Você vê, se eu tenho seres aqui no meu jardim que vão me orientar de repente me dá até ideias com plantas, com ervas que eu necessite, algum chá, alguma coisa, que é assim, é nesse sentido que eles ajudam. Os elementais ajudam muito a gente, nos intuindo. São seres como os espíritos. Às vezes você recebe uma intuição, por exemplo, os cristais. Eu estou querendo gravar um vídeo também sobre cristal, mas é que eu não guardo muito nome. Mas os cristais, essa terapia com os cristais funciona. Por quê? Cada cristal é constituído de um determinado
de uma determinada substância, né, de um elemento químico. Então a combinação desses elementos, eles estão ali vibrando numa frequência que quando você encosta numa parte do teu corpo, ele entra em ressonância com as tuas moléculas também. Então aquele cristal, esse cristal é bom para isso. É por quê? Porque a constituição física dele, ele está vibrando de uma forma que ele vai ressonar com a tua molécula ali em cima daquele órgão que está precisando e vai ativar ou vai desativar, ele vai fazer aquilo que cumpriu a função. Então, a gente sabe assim, esses seres que estão vibrando nessas outras dimensões, a intenção é nos ajudar. É lógico que tudo, como eu falo também dos extraterrestres, né? Tudo são raças diferentes da nossa. E são seres que têm pensamento, têm inteligência própria. Então essa inteligência tanto pode ser usada para o bem quanto pode ser usada para o mal. Mas na maioria mesmo, porque são raros. Eu acho que assim, a gente pensa que a maldade está aí dominando o planeta, mas se a gente for ver, são poucos, sabe? São os ruins, os poucos ruins que conseguem amedrontar a maioria boa. Então, a mesma coisa funciona aí nas diversas dimensões. Tem uns pouquinhos que são malvados e que acabam fazendo a fama dos que trabalham para o bem, né? Que a gente começa a ficar com medo e começa a pensar, não, gnomo, tem gnomo do mal. Também tem ser humano do mal, tem ET do mal, tem. Mas a gente não deve ter medo, porque nem todos são assim, entendeu? A gente tem uma maioria trabalhando mesmo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E também vai muito da nossa vibração, gente. A gente atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa bacana, uma pessoa do bem, todos os outros seres dimensionais que estão ao seu redor vão vibrar mais ou menos na mesma frequência que você vibra. Né? Então, a gente não precisa ter medo. Vou deixar aqui focada, se aparecer umzinho lá atrás, vocês me contem, tá? Eles são pequenininhos. A constituição física deles é diferente da nossa. Eles são menores, os corpos físicos deles são diferentes mesmo, né? Além deles estarem numa outra dimensão, eles têm uma constituição orgânica, física, uma organização energética diferente da nossa. Então, eles têm uma outra forma de se apresentarem. Mas estão aí. Eu acredito muito nessa energia toda. O vento, ele tem uma consciência própria. As águas dos mares, dos rios, tudo tem consciência própria. Então, quando a gente entra na natureza, a gente tem que reverenciar, você tem que saber, assim, respeitar aquela energia bacana que tem, né? Então, eu procuro fazer isso, é o conselho que eu dou para vocês. Eu acho que não tem mistério, nada disso. Se você acredita que existe, legal, sabe? Não se prenda à opinião alheia, que vão rir, deixa para lá. Né? Siga seu coração, faça aquilo que teu coração está pedindo, porque tem mais coisas entre o céu e a terra, né, do que supõe nossa vã filosofia, já diziam. E eu acho que a gente tem que sentir mais. A gente está aqui para aprender a sentir cada vez mais, a perceber mesmo as coisas. Então, vamos deixar fluir tudo, né? Que esse é o nosso crescimento, esse é o nosso verdadeiro crescimento, tá bom? Eu não posso me estender muito, porque aí eu estou jogando direto no YouTube, acho que são 15 minutos, se não me engano, aí, que é o limite, que se não ficar muito longo eu não consigo enviar, tá? Espero aí ter ajudado. Vou tentar gravar mais vezes, gravar em locais diferentes também, tá? Tô com saudade de vocês, tô voltando aí com força total. De vez em quando a gente precisa mesmo de um tempinho para refletir, mas eu vou voltar a gravar. Queria fazer vídeos na cachoeira, sabe? Queria ver o que eu consigo aí de diferente para trazer também informações diferentes para vocês, porque aí nesses lugares eu também sou bem mais intuída, né? Então, tá bom? Olha, eu não consigo ler, eu até falei que eu tô com problema na vista, cada vez estou lendo menos. Vi que tem bastante gente aqui comigo, super feliz. Um beijinho em cada um de vocês, sabe? Obrigada pela força, obrigada pelo carinho, cada vez mais grata com tudo, tá bom? Beijo bem gostoso em cada um de vocês e vamos ficar